Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a presença dos professores Alexandre Duarte e a professora Eliana Demarques, da área de matemática. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Agora nós vamos então voltar para as perguntas, ok? Vamos lá. Segundo ano, professor, poderia dar um exemplo de substituição em uma função do primeiro grau? Ok. Essa é mais tranquila, Cláudia. Até agora só foi pergunta punk. Mas assim que é bom. Gente, o que é uma função do primeiro grau? Então, a função do primeiro grau é assim, ó, vamos dar a forma geral, f de x igual a ax mais b, ok? Por que ela é do primeiro grau? Porque o x está elevado a 1. Ele tem direito de ter um coeficiente antes dele e temos, possivelmente, um termo que não tem x, ok? Então, vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, digamos que nossa função seja essa aqui, ó, f de x igual a 5x mais 3. O a é 5 e o b é 3. E vamos supor que nós queiramos substituir x igual a menos 8 nesta função. O que a professora Eliana Demarques acabou de falar? Cuidado com sinal, né? Tanto na soma, subtração, adição, multiplicação. Então, substituindo x igual a menos 8, o y, né, que é o f de menos 8, vai ficar assim, ó, 5 vezes, ok? Ó, vou colocar parênteses, menos 8 mais 3. E aí eu vou fazer o que a professora Eliana acabou de fazer. Vou analisar primeiro o sinal. Número positivo vezes negativo, mais vezes menos dá menos. E agora analiso os números, né? Sem o sinal. 5 vezes 8, 40. Menos 40 mais 3. Ok? Então, finalmente, f de menos 8 igual a menos 40 mais 3, menos 37. Resumo, né? Mesmo que a expressão na qual você está substituindo não tenha parênteses, é prudente você substituir com parênteses. Se tiver potência, melhor ainda você usar parênteses, para evitar confusão de sinal. Porque, olha que interessante essa observação aqui. Por exemplo, menos 4 ao quadrado é menos 16, mas menos 4 ao quadrado é mais 16. Então, por isso que é bom você sempre usar parênteses, para evitar confusão de sinal. Muito obrigado. Ótimo, professor. Muito obrigada. E agora, uma pergunta, professora Eliana, do Carlos, do 7º ano. Poderia explicar como calculo a fração com números decimais? Fração já já indica a divisão, não é mesmo? Então, se eu tiver uma fração assim, por exemplo, é Carlos, né? Obrigado pela pergunta, Carlos. 5 dividido por 2, né? Eu tenho 5 dividido por 2, eu tenho uma fração em que, na hora que eu fizer a divisão, eu vou colocar aqui, ó, o 2, 2 vezes 2 dá 4, então vai sobrar o resto 1. Esse resto não é diferente de zero? Toda vez que o resto da divisão, né, da parte inteira, for diferente de zero, eu posso continuar dividindo. Então, esta fração, ela pode ser escrita em forma de fração ou em forma de número decimal. Em forma de número decimal, eu vou continuar minha divisão. Então, eu vou pegar a vírgula. Quando eu coloco a vírgula, eu separei a parte inteira da parte decimal. E aqui eu vou acrescentar um zero. Então, em vez de 1, ficou 10. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 vezes 2, 10. Agora, o resto deu zero. Se o resto deu zero, o resultado de 5 dividido por 2, esse traço da fração significa divisão, que eu posso escrever 5 dividido por 2,
significa do mesmo jeito, 5 dividido por 2. Eu posso escrever assim, né? Tem muitos livros que ainda adotam este operador de divisão. E os modernos, né? Às vezes é assim, né, professor Alexandre? Perfeito. Quem for usar aí o Excel, né? Vai fazer uma planilha eletrônica, um cálculo, vai usar a barra de divisão, não é mesmo? E o asterisco para multiplicar. Quem for usar uma linguagem de programação também. Isso mesmo, é 5 dividido por 2 em forma de fração, ou em forma de divisão, ou em forma de decimal. Como que fica em forma de decimal? 2,5. Então, esse número equivale em decimal 2,5. 2 inteiros e 5 décimos. Obrigada pela pergunta. Ótimo, professora. E pode continuar aí, porque nós temos agora a pergunta do João Vitor. Ele está na Escola Estadual Dr. Aurino Moraes, está no 7º ano. Professora Eliana, como eu faço para fazer a divisão de números negativos? Obrigada pela pergunta. Divisão de números negativos, né? Essa pergunta é do Lucas, né? O Lucas que está vendo números negativos. Os alunos que assistiram minhas aulas hoje, né? Estão com dúvidas aí, tem mais dúvidas aí, viu, Cláudia? Temos. Essas dúvidas que eles estão meio apavorados, como que eu faço a divisão com números negativos, professor? Então, nós vamos aproveitar o exemplo aqui que eu acabei de citar, né? É um exemplo de uma divisão, 5 dividido por 2. Se eu pegar menos 5 dividido, vou escrever assim, tá? Por 2... eu tenho um número negativo dividido por um número positivo. Então, é a mesma coisa que eu escrever assim, 5 sobre 2, ok? Lembrando uma dica que o professor, né, Alexandre deu, se eu colocar um número negativo, eu devo usar o parêntese, porque são 2 operadores ali. Então, se os números negativo dividido por positivo, aqui embaixo eu não tenho mais, então, vai ficar o número negativo, o resultado. Se for menos 5 dividido por menos 2, por isso que eu coloquei o parênteses, porque eu tenho aqui uma divisão, né? E eu tenho agora menos 2. Menos 5 dividido por menos 2, o sinal vai dar positivo. E o resultado dessa operação eu posso colocar assim, menos 2,5. Aqui vai dar 2,5. Então, número negativo dividido por um número negativo vai dar positivo. Obrigada pela pergunta. Ótimo, professora. Muito obrigada. Isso. Professor Alexandre, agora uma questão do 1º ano. Vamos lá. Para substituir um valor numa expressão algébrica, mesmo que não tenha parênteses, é preciso colocar o valor entre parênteses? Muito bem. Já respondemos, Cláudia, mas eu vou aproveitar a pergunta para então dar um outro exemplo, de outro tipo. Ok, ótimo. Ok? A gente acabou de ver essa situação na função do 1º grau. Vamos pegar uma expressão algébrica mais complicada, por exemplo, vamos pegar uma expressão assim, né? 5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. E digamos, né, que nós queiramos substituir nesta expressão o valor x igual a menos 2. Então, observe que o x já é negativo e ainda tem os sinais da expressão, ok? Então, vamos avaliar essa expressão para x igual a menos 2. Bom, então vamos usar parênteses. Vamos lá, 5... em homenagem ao professor Eliana, que é o asterisco, menos 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes, abre parênteses, menos 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes, professor Eliana acabou de falar, abre parênteses, porque tem vezes menos, menos 1, igual, vamos lá, 5 vezes, quanto que é menos 2 ao cubo? Primeiro sinal, né? Menos 2, vamos fazer no cantinho aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2.
Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos de novo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então ficou menos 8. Menos 2 vezes menos 2 ao quadrado. São só 2 desses aqui, né? Menos vezes menos dá mais. Não precisava nem indicar, né? Mas eu vou indicar. Só para você ver. 2 vezes 2, 4. Ok? Mais 3 vezes menos 2, né? Eu até errei aqui, né? Porque eu devia ter olhado o sinal. Olha, mais vezes menos dá menos, e 3 vezes 2 dá 6, e menos 1. Bom, agora está fácil a gente terminar essa conta. Vamos lá, 5 vezes menos 8, mais vezes menos dá menos, 5 vezes 8, 40. Menos vezes mais dá menos, e 2 vezes 4 dá 8. Menos 6, menos 1. Né? Então ficou todo mundo negativo por coincidência. Menos 40 com menos 8, menos 48, com menos 6, menos 54, com menos 1, menos 55. Resposta final, sempre use parênteses na substituição para você evitar erro de sinal. Muito obrigado. Obrigada, professor Alexandre. E agora nós temos uma dúvida do 7º ano, professora. O que significa a palavra múltiplo? Múltiplo? Múltiplo significa quando eu vou pegar os números, né, e multiplicar pelos números inteiros naturais. Então, o múltiplo de 4, 4 vezes 1 igual a 4. Então, eu tenho vários múltiplos, né? Por exemplo, se eu pegar o 4 vezes 1, o 4, né, é múltiplo dele mesmo. Se eu pegar o 4 vezes 2, então o 8 é múltiplo de 4, ok? Aí nós vimos até o 12, né? 4 vezes 3, o 12 é múltiplo de 4. 4 vezes 4, 16 é múltiplo de 4. Então, múltiplo eu vou sempre multiplicar pelos números naturais inteiros, né, positivos, né? E aí nós temos aí vários múltiplos de um número, ok? Obrigada. Ok, muito obrigada, professora. E agora uma dúvida do 1º ano, professor Alexandre. É só na matemática que aparece a notação científica? Não, essa pela primeira vez não vou precisar escrever. Na verdade, números assim, constantes matemáticas não costumam ser muito grandes, igual o número π, por exemplo. Só que na física e na química, por exemplo, aparecem constantes ou muito grandes ou muito pequenas. Então, por exemplo, se você pega a lei da gravitação universal do Newton, a constante da gravitação é um número muito pequeno. Se você pega, imagina você calcular a massa da Terra, por exemplo. Então, o que acontece? É um número muito grande. Então, na verdade, a própria física e a química vão usar muito mais a notação científica do que a própria matemática. E aí sim vai ser mais interessante você usar para simplificar as suas contas. Obrigado. Ótimo. E ainda para você, professor, uma dúvida do 2º ano. Por que o sistema linear tem esse nome? Ótimo. Então, na matemática eu gosto de analisar os nomes, né? Quando eu começo a aula de uma matéria, trigonometria, primeiro eu explico o nome. Sistema, nesse contexto, é um conjunto de equações. Eu vou ao quadro, Cláudia, por favor, para mostrar um exemplo. E linear, a gente já falou que linear vem de linha, vem de reta. Então, no caso, são equações do 1º grau. Então, explicando o nome, sistema é um conjunto de equações nesse contexto, tá? E linear quer dizer que as equações são todas do 1º grau. Por exemplo, um sistema linear com 2 equações. 3x mais y igual a 5, 3x menos 4y igual a 7. Qual que é a solução, Alex? Não sei, acabei de inventar, ok? Um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, x e y. Poderia ter mais alguma equação? Poderia. Agora, o que não pode acontecer num sistema linear? Aparecer, por exemplo, alguém ao quadrado, 3x ao quadrado, opa, não é de grau 1, então deixou de ser linear, continua sendo um sistema.
Não pode aparecer uma coisa assim, ó, raiz de y, não, aí não, ok? Só pode ter y elevado a 1 com um número na frente, por exemplo, e os números que não têm as letras, né? Não pode aparecer nada do tipo, por exemplo, seno de x menos, sei lá, logaritmo de y, nada disso pode acontecer, ok? Então, só podem ser equações do primeiro grau. E aí, durante a matéria, nós vamos ver as técnicas para resolver um sistema linear. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. E agora uma dúvida do quarto ano, professora Eliana. Por favor, explique de novo como transformar litro em mililitro. Bom, então nós temos, né, uma garrafa, né? Aqui nós temos meia garrafa, né, de meio litro, não é isso, Cláudia? Isso. 500 ml, né? Então, se eu tenho uma garrafa maior, né, de 1 litro, que a gente fala, 1 litro equivale, né, a 1000 mililitros, ok? Então, eu tenho várias transformações que eu posso fazer. Por exemplo, se eu pegar uma garrafa de água, daquela maior de 5 litros, né, eu tenho 5.000 mililitros, né? Eu posso fazer a transformação. E meio litro, metade de 1 litro, equivale a 500 mililitros ou 500 ml. Muito obrigada. Ótimo, professora, muito obrigada, porque estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola 2.0 e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Eu quero lembrar que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir quando e quantas vezes quiser. Eu agradeço a presença dos professores e dos nossos intérpretes de Libras que estiveram conosco hoje. Principalmente, eu agradeço a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!